Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar da Comissão de Tecnologia e Inovação da Câmara de Comércio França Brasil. Prazer recebê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre evasão de dados, como prevenir, como remediar, e a gente tem dois especialistas convidados aqui da área, com visões complementares, que vêm dar cada um a sua visão, que é a Yara Mello, da Chinu Oliveira e Santiago Advogados, e o Abílio Branco, da Thales, que é uma empresa de tecnologia. E aqui na moderação está o Lucas Romeu, nosso vice-líder da comissão, e o nosso convidado especialíssimo aqui, Antoine Blavier, que é da Comissão de Riscos da Câmara. A nossa ideia aqui é que cada um faça uma apresentação sobre o tema aí por 20 minutos, e aí, no final, teremos mais 20 minutos para perguntas e respostas. Eu quero pedir ao pessoal que coloque suas perguntas, utilizando aqui o ícone do Zoom do Q&A, né, o QIA, para perguntas e respostas, e que, por favor, se identifiquem para fazer a pergunta. Enfim, acho que a gente pode começar. Eu gostaria de começar com o Abílio, para a gente falar de prevenção à evasão de dados, e passo a palavra para ele. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento aí com todos. Eu e a Yara, a gente já fez alguns alinhamentos, eu acho que vai ser bem proveitoso aqui a gente compartilhar um pouco do conceito técnico e como a lei, como a legislação se aplica. Eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver aqui se a máquina não me derruba aqui, mas vamos lá. Ok. Vou botar em modo apresentação aqui. Acho que eu deveria botar em modo apresentação primeiro, só um minuto. Eu imaginei que fosse acontecer isso, vamos lá. Deixa de compartilhar. Só um minutinho, pessoal. Problema entre o teclado e o computador aqui, mas vamos lá. Sempre acontece isso, né? Sempre. Vamos lá. Com essas ferramentas de call, né? A gente tem uma dificuldade adicional. Vamos lá. Acho que agora sim. Vocês conseguem ver em modo apresentação? Acho que sim, né? Então, desculpa aí o imprevisto, mas faz parte do processo aí, tá? A gente vai falar um pouquinho de como prevenir, remediar a evasão de dados, né? A gente vai tratar alguns pontos aí que a gente, com a experiência da Thales, eu vou falar um pouquinho da Thales, o que a Thales faz, e com a experiência da Thales aí no dia a dia de trabalhar com criptografia e proteção de dados, a gente vai mostrar um pouco como a gente tem visto o mercado e como a gente auxilia as questões legais, trazendo um pouco da questão técnica, tá? Aqui se mirar aí no QR Code, tem os meus dados lá do LinkedIn, se alguém quiser fazer contato depois, tem meu e-mail também. Tá? Falando rapidamente da Thales, ou Thales, né, em francês, mas a gente acaba falando Thales aqui no Brasil. A gente tem liderança global em diversos segmentos, desde satélite de comunicação, controle do espaço aéreo. A gente tem mais de 80% do controle do espaço aéreo do Brasil sendo feito pela Thales, né, por soluções Thales, e a gente é líder também em segurança para meio de pagamento, segurança digital. Eu sou responsável da linha de soluções, né, da linha de negócios relacionada à cibersegurança e proteção de dados, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas como vocês podem ver, a gente tem um portfólio muito grande, está presente há muito tempo no país, com liderança em diversos segmentos. Até o cartão, por exemplo, de banco que vocês têm, quem tem cartão de banco, se olhar atrás, provavelmente vai ter um cartão que tem o nome Thales. Então, a gente costuma dizer que a gente vai das profundezas do oceano ao infinito do universo, né? A super câmera da missão para Marte é uma tecnologia com componentes Thales presente. Então, a gente está presente aí na vida mais do que se imagina. A gente é líder em proteção de dados, tem mais de 80% das transações com cartão de crédito, elas têm a criptografia ali, quando você passa o cartão de crédito numa maquininha que ela
toda aquela comunicação com as bandeiras, com os adquirentes, com quem vai processar, com os bancos para processar o pagamento, tem ali um processo de criptografia e proteção de dados da Thales. A gente tem mais de 40 anos trabalhando com criptografia, só para, eu entendo que tem um público técnico e um público não técnico, só para entender um pouquinho da criptografia, conceito bem básico. Imagina um cofre físico, onde o cofre em si é a criptografia, é o algoritmo de criptografia, e a senha de acesso é a chave de criptografia. Então, sempre que a gente falar de criptografia, chave de criptografia, é você colocar um dado dentro de um cofre digital, que a gente vai falar muito, mas o conceito simples é esse. A gente está colocando dado dentro de um cofre digital, que é similar ao acesso a um cofre físico. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de números de mercado, até para a gente entender por que esse tema proteção de dados, essa questão de conformidade, lei geral de proteção de dados, outras regulamentações, ela vem ganhando muita importância. Então, se a gente olhar aqui números recentes, se o crime cibernético fosse uma economia, seria a terceira maior economia do mundo. E quando a gente olha aqui no final, o último bullet, a gente vai ver que o risco ao dado, a falta de proteção ao dado, vazamento ao dado, vulnerabilidade ao dado, tem sido o principal fator de monetização desse risco cibernético. Hoje a gente ouve falar, a gente vai ver mais à frente, a gente ouve falar que, a gente já deve ter ouvido falar, o ransomware invadiu a minha rede, criptografou os meus dados e está me cobrando um resgate para liberar a chave de criptografia para que eu volte a ter acesso aos dados. Foi o crime cibernético que mais cresceu e ele está diretamente relacionado ao dado. Então, a gente vai falar um pouquinho como a gente consegue ajudar a aumentar a camada de proteção para evitar esse tipo de crime cibernético. Um outro dado importante aqui da IBM é que o custo médio de uma violação no ano passado, no Brasil, ele foi de cerca de 7 milhões. Isso a gente está falando do custo médio. Então, a gente tem os picos, enfim. Quando a gente para olhar, é muito mais caro você remediar e ter que correr atrás de refazer seu sistema, seu ambiente, por um risco de violação de dados, do que você prevenir, do que você estar em conformidade, que é o que a gente vai trazer mais à frente. Tá, então, se a gente está evoluindo a forma como a tecnologia disponibiliza a informação, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem o advento da cloud, a gente tem mais aplicação, a gente tem inteligência artificial, a gente também tem que melhorar, tem que aprimorar, tem que andar na mesma linha as ferramentas de proteção, nessa linha que a gente vai mostrar. Para quem entende uma camada de proteção tradicional numa empresa, que a gente fala de proteger o perímetro, está aqui representado pela muralha da China, a gente vê que a gente tem o firewall, por exemplo, seria o muro da nossa casa. Aí a gente tem o controle de acesso, que seria a fechadura para você entrar na casa. Enfim, você tem toda a rede de proteção. E quando a gente fala do ambiente público compartilhado, é mais difícil você controlar. Então, quando a gente fala de ter que usar a solução em cloud, o próprio meio físico mostra para a gente que só barreiras pontuais não são suficientes. Elas continuam sendo importantes, mas só elas não vão evitar que no ambiente público, onde eu não posso ter ali o controle de acesso, o muro de acesso à minha casa, ao meu prédio, eu vou ter que ter outro tipo de controle. É aí que você entra no conceito de blindar o dado, porque o dado vai estar permeando ali para usuários, para pessoas que não necessariamente são aquelas que você conhece e que você confia que é da sua empresa. Então, a gente vai mostrar um pouco aqui o contexto do mercado, por que a proteção do dado ela vem ganhando uma importância muito, muito maior nos últimos tempos e tem mais números de mercado que mostram isso, que a gente deve seguir nessa linha. Então, pensando nessa questão do dado estar sendo compartilhado, o dado hoje é compartilhado em ambientes híbridos, né? E você não tem controle de quem está acessando aquele ambiente, você tem que trazer esse controle agora para o dado. É só a gente pensar, por exemplo, na época da pandemia, no auge da pandemia, que a gente teve que disponibilizar o acesso remoto para quase toda a empresa. Então, a gente tirou o perímetro da empresa e esse perímetro agora passou a estar no usuário final. E a gente não sabe exatamente qual rede que ele está acessando, por mais que a gente tente ter um controle, você não tem esse controle todo. E aí é importante você trazer essa blindagem, essa barreira para o dado. Por quê? Se tudo que você implementou de segurança da informação tradicional, imagine se alguém entrou na sua casa
aquela informação mais sensível está lá num cofre, que a gente tratou aqui, que é o cofre digital, é a criptografia e a gestão da chave, está num cofre, então, mesmo que um usuário indevido tenha conseguido acessar, aquela informação está blindada, tá? É sobre isso que a gente vai falar um pouco mais. Essa é a solução da Thales, a gente provê esse cofre digital, esse controle de acesso, que vai ajudar a trazer essa proteção para mais próximo ao dado, não importa onde o dado está. Se ele está no ambiente on-premise, né, no ambiente local, na rede interna da própria empresa, ou se ele está numa cloud ou até mesmo no ambiente híbrido. Tá, aí a gente vem trazendo os conceitos, né, que são conceitos de negócio, né, de ser antifrágil, antifragilidade. É um conceito que vai além da resiliência, né? Resiliência, você tem que estar preparado para um ataque, você tem que responder aquele ataque, você tem que ser resistente àquele ataque, pensando num hacker, tentando entrar na rede, tentando adquirir informação, roubar informação, mas a antifragilidade é um conceito um pouco maior, né? Você tem que pensar como atacante, você tem que responder e se preparar para evitar, não somente responder de novo. Então, a gente está aqui com alguns conceitos e você tem que trazer a alta administração para perto da cibersegurança. Não dá mais para você pensar numa arquitetura antifrágil para o negócio e isso não ser replicado para a cibersegurança, para a proteção de dados, para a segurança digital. Por quê? Se eu paro o acesso às minhas informações, aos meus dados, eu paro o negócio como um todo. Então, é importante, a gente tem feito esse trabalho de mostrar para os executivos, para a alta administração, de que controlar o acesso ao dado é um controle de negócio hoje, não é um controle só de tecnologia, ele se aplica ao negócio como um todo. E aí a gente vem trazendo mais informação de mercado do Gartner. O Gartner é o principal instituto que dita as tendências, que aponta as tendências de tecnologia. A gente vê o Gartner dizendo que em 2022, cerca de 10% dos dados tinha alguma lei ou alguma regulamentação amparando ali o acesso àquele dado. A partir de 2023, isso vai subir para mais de 65%. Por que isso? As leis e regulamentações de privacidade, elas não vêm para proibir o uso da informação, é o contrário, né? A doutora vai falar um pouco mais sobre isso, mas a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei que proíbe o uso do dado. Ela traz aspectos ali, por exemplo, que se o compartilhamento é do legítimo interesse do cidadão, aquele dado está amparado, aquele compartilhamento. Antes você tinha dúvida jurídica, então eu não vou entrar nessa seara aqui, a doutora fica à vontade para interromper, mas vai ser mais abordado. As leis de privacidade, as regulamentações, elas vêm para fazer com que o uso seja permitido, mas de forma padronizada, de forma estruturada. E aí, quando a gente fala de uso do dado, a gente está falando do uso do dado digital muito mais do que do dado físico. Aqui a gente traz um conceito que é a plataforma de proteção de dados da Thales. O objetivo não é a gente explicar a plataforma da Thales, eu vou mostrar rapidamente para vocês, depois a gente vai ter muito prazer de conversar com quem quiser se aprofundar mais, mas basicamente o que a gente traz é essa segregação de função. Então imagina um escritório físico, a gente fez uma reunião, estou na sala, a gente fez uma reunião, cheio de documento físico importante, crítico, confidencial. O que a gente faz quando acaba a reunião como melhor prática? Pega aquele documento, armazena numa gaveta segura ou num ambiente mais seguro. Quem vem fazer a manutenção do ambiente depois, para a gente usar no dia seguinte, não vai ter acesso à informação sensível. No meio digital, acontece a mesma coisa. Se a gente não coloca uma solução que cria esse cofre digital, essa gaveta digital, que vai garantir que os administradores dos sistemas não vejam os dados em texto claro, ele vai estar disponível para o administrador. Isso gera um risco para o próprio administrador. A credencial dele foi roubada por um ransomware, por um hacker, ele tem acesso a todas as informações da empresa. Então, a gente propõe aqui, tecnicamente falando, que a gente segrega a função. Quem administra o dado, lá, a figura do DPO, da sua equipe, do encarregado de proteção de dados, vai gerenciar uma solução que vai permitir que ele diga quem acessa o dado em texto claro ou não. Vocês estão vendo aqui do lado direito meu, que usuários privilegiados eles estão vendo o dado mais cifrado e quem tem acesso vai ver o dado em texto claro. Então, a gente segrega essa função. Os administradores dos sistemas, eles não vão mais ter acesso ao dado. Isso é fundamental para a gente minimizar a evasão de dados, minimizar o vazamento de dados, porque o maior vetor de vazamento de dados é o usuário privilegiado que foi explorado por um hacker, um agente externo e está fazendo o dado vazar porque ele tem acesso a todas as informações em texto claro da empresa. Tá? Então,
uma coisa importante que a gente falou muito, né, de pensar lá ser antifrágil, né, pensar em antifragilidade, eu falei da gente pensar como atacante. Só que quando a gente fala pensar como atacante, a gente tem que incluir o dado, a proteção do dado. Tem um tripé da segurança da informação, que quem é do meio usa muito, que é você unificar processos, pessoas e tecnologias. E hoje eu digo que o dado saiu da tecnologia e ganhou vida própria. Então, seriam processos, pessoas, tecnologia e o dado. Então, você tem que garantir uma proteção extra a esse dado para que, se todo meio de acesso ao dado falhar, se alguém entrar na minha casa, aquele dado sensível está bloqueado. Então, a nossa solução funciona também como ransomware do bem. Aqui eu volto ao ponto de pensar como atacante. Eu tenho que pensar como atacante está atacando mais hoje. Qual é o principal vetor de ataque que eu mostrei para vocês de monetização do crime cibernético? É o ransomware. O ransomware, o que ele faz? Criptografa o dado. Então, se eu criptografo o dado antes e aplico um controle de acesso, junto com essa criptografia, eu vou aumentar a minha camada de proteção contra esse vazamento causado pelo ransomware, porque ele bloqueia o acesso ao dado, mas ele também vaza os dados em muitos casos. Tá? Falando rapidamente de Lei Geral de Proteção de Dados, se você tem que estar em conformidade, hoje todo mundo tem que estar pensando em estar em conformidade para proteger os dados pessoais, você criptografar o dado para o administrador e deixar ele disponível, por exemplo, só para quem deveria ter direito, significa que você pseudo-anonimizou o dado, ou seja, ele está em texto claro quando precisa estar, mas ele está anonimizado porque aquele administrador não tem meios de reverter aquela criptografia, ele não tem a chave, né? Lembra que eu expliquei que a chave é que abre a criptografia, então ele não vai usar meios razoáveis para reverter. Então, a solução de criptografia e gestão de chave, ela também ajuda no conceito de LGPD, proteção do dado, disponibilização do dado só para quem tem direito, compartilhamento correto do dado com quem deveria ter acesso, através dessa questão, né, da criptografia e da gestão da chave. Aqui tem um conceito do Gartner também, mostrando que para eu evitar vazamento de dados, para eu minimizar, olha como que era em 2009, eu tinha apenas uma solução, que era monitoramento de banco de dados. Em 2012, monitoramento e proteção do banco de dados. Aí a gente chega aqui em 2021, olha a quantidade de solução, criptografia de arquivo, mascaramento de dados, tokenização, são todos conceitos que eu não vou entrar no mérito, mas vocês podem observar a complexidade para você utilizar as soluções para evitar o vazamento dos dados. Aqui eu cito que a Thales ajuda em praticamente, assim, o Gartner diz que você tem que minimizar o número de fabricantes para 2 ou 3, e aqui a gente faz a 70%, 80% do que é necessário aqui que está sendo solicitado. Então, não é uma tarefa relativamente simples, mas você tem ferramentas no mercado que, aliadas, vão te garantir um framework aí, um padrão que, em teoria, te ajuda na questão da proteção dos dados. Tá? Outra coisa importante, para a gente evitar vazamento de dados, que é o tema principal nosso aqui, como que a gente utiliza, como que a gente traz a tecnologia para minimizar, para aumentar a segurança digital e minimizar o vazamento de dados. A Thales também é responsável, junto com outras empresas, pelo primeiro algoritmo para a computação pós-quântica. O que significa isso? Se a computação quântica tentar atacar a computação atual, já vai ter um algoritmo com cálculo matemático, de forma que a computação atual vai ser resistente à computação quântica, porque os algoritmos tradicionais vão ser quebrados em segundos. Então, é importante também, quando você estiver pensando numa estratégia de melhorar a sua proteção dos dados, evitar o vazamento dos dados, procurar um parceiro de negócio, um fabricante, que também está pensando no futuro, porque você vai levar 2, 3 anos para implementar uma solução de proteção de dados, para customizar, para fazer com que ela de fato funcione, e daqui 2, 3 anos, se ela já não estiver preparada para uma computação quântica, já não vai servir de nada. Então, a gente traz essa preocupação também para quem está buscando começar nessa seara. Tá? Eu vou dar uma acelerada por causa do tempo, o tema, eu gosto de falar, e se a gente não tomar cuidado, a gente perde o tema, mas tem um ponto muito importante que é a soberania digital. Tá? O que é a soberania digital? É um conceito sutil, mas muito importante, né? É você garantir que você tem controle sobre seu software, sobre seus dados, sobre seus ativos. Tá? Então, quando a gente para olhar aqui, tem estudos aí, é um estudo que a gente teve acesso recentemente, 92% dos dados atuais, eles estão em software de empresas americanas.
Às vezes a gente confunde, eu quero que o data center da Microsoft, da Google, seja no Brasil para que eu coloque os meus dados. Isso você está garantindo a soberania territorial. Mas se você não tiver o controle da chave de criptografia, você não tem a soberania dos dados. Tá? É um tema sutil, você tem que usar sim a cloud, eu não estou dizendo que usar a cloud é inseguro, mas para que você garanta o controle, lembra que eu falei do cofre e da chave? Você usa toda a infraestrutura do provedor de cloud, mas a chave de criptografia você mantém o controle sobre ela. Ou seja, se você revoga o acesso à chave, o dado que está no provedor de cloud está criptografado. O que a gente não sabe se esse provedor de cloud ele está sujeito às leis americanas, se não tem que fazer uma auditoria de tempos em tempos, se você tem que ter controle se acessar os seus dados. Se você não traz essa chave do provedor para o controle seu, você acaba não tendo essa autonomia. É um tema que está sendo muito discutido, que vai ser muito tratado daqui para frente, vocês vão ouvir falar mais. A gente fez um evento na ABIN, né, que é a agência de inteligência, e isso ganhou uma relevância enorme, esse conceito de eu estou usando o Office 365, mas eu tenho o controle da chave que pede o acesso ao meu dado. Enfim, são conceitos que a gente vai falar muito e que está vindo à tona. Tá? Aqui é só mostrando que você tem a soberania, dentro da soberania digital, você tem a de software, a operacional e a de dado, e quando você faz a gestão da chave de criptografia, você garante a soberania dos dados. E aí, aqui a gente mostrando que você tem que delegar para o provedor de cloud, para o provedor de serviço, a infraestrutura, a segurança daquele meio de acesso, mas nunca a segurança do seu dado. Segurança do seu dado, de quem acessa, quando acessa, você tem que manter com você e reforçando. A Thales é líder nesse mercado de proteção de dados, a gente atua há muito tempo, eu mostrei lá para vocês há mais de 40 anos, e a gente evoluiu muito forte com o mercado para garantir que os nossos clientes consigam usar o melhor da tecnologia, que consiga usar a transformação digital, mas com segurança do seu ativo principal, né, na atualidade, que é a informação, que é o dado. A gente já está para terminar, né? Nesse mesmo estudo fala que a criptografia é o principal meio de você proteger o dado hoje nesse mundo digital, de você evitar vazamento do dado em texto claro, de você criar dificuldades, barreiras para isso. E se você deixa essa chave de criptografia também no provedor de cloud, é como você colocar a chave debaixo do tapete da sua casa. Quem conhece, abre, bota de volta e você nem sabe que entrou na sua casa muitas das vezes. Então, é importante que você armazene bem, controle corretamente a chave que vai permitir o acesso ao seu cofre digital, o acesso à sua casa, o acesso aos seus dados. Tá, aqui um resumo, né, dos principais impulsionadores hoje do mercado, no que tange a gente ter essa preocupação com a segurança digital. A gente tem aí o direito de... a proteção do dado pessoal se tornando um direito fundamental. A gente tem a segurança da informação, a cibersegurança como um top risco mundial, para 2 e 10 anos. Você tem aqui a soberania dos dados, Lei Geral de Proteção de Dados, 5G, ransomware, 5G, você precisa garantir a comunicação e com criptografia, porque vai ter mais dados trafegando. Então, aqui é só um resumo de algumas das questões tecnológicas que facilitam o uso do dado, que facilitam a gente gerar negócio, mas também necessita que você olhe para a segurança no conceito de ser antifrágil e pensar como atacante. Basicamente, a solução da Thales, a gente já está terminando. Se você tivesse que implementar uma solução isolada para proteger todos os ambientes que eu falei aqui, né, servidores de arquivo, provedores de cloud, bancos de dados de vários sabores diferentes, você ia ter um emaranhado de soluções isoladas e que você ia acabar perdendo o controle. Se você perde a chave, você não tem acesso ao dado. Então, é importante você proteger a chave para ela não ser acessada por quem não deveria, mas também garantir que você vai ter essa chave para acessar o dado quando você precisa. E é aí que a Thales entra como uma solução unificada, né? Aqui ao centro a gente tem o Cypher Trust Manager, ele é o coração da plataforma, é uma console de gerenciamento e você consegue proteger o dado nos diversos ambientes que a gente falou aqui. Como eu falei, a gente não vai entrar no detalhe técnico, mas basicamente o que a gente faz é criar esse conceito de cofre digital do dado e gestão da chave nos ambientes que eu falei aqui, na cloud, on-premise. A gente traz essa tecnologia para ser viável a gestão e implantação, que viabiliza a transformação digital e que viabiliza que permite você reduzir o risco de vazamento de dados. Para finalizar, convido a vocês, a Thales apoia o Instituto START, é uma iniciativa, uma ação social
formando o jovem que não tem tanto acesso à informação, mostrando os direitos e deveres digitais, como você não deve deixar um DNA digital, enfim, a gente tem um trabalho aí bem próximo para que isso que a gente fala de proteção de dados, de uso correto da informação, a gente também consiga levar para o cidadão que vai crescer, e como a gente está falando do mundo digital, o cidadão que vai votar, o cidadão que vai escolher o futuro do nosso país, vai ser um cidadão predominantemente digital, a gente está antenado a isso também. Quem quiser conhecer mais do projeto, está aí no QR Code, e aí eu finalizo agradecendo a oportunidade, eu acho que foi bem próximo aí do tempo que a gente combinou, teria assunto para falar muito mais, mas eu acho que deu uma visão geral e a gente pode tratar um pouco mais nas perguntas e respostas e depois. Agradeço e passo a palavra aí para a Yara para continuidade. Obrigada, Bíblia. Parabéns pela apresentação. Muito legal tudo isso que você apresentou e eu acho que vai muito na direção também do que eu vou falar agora, que falando sobre... Deixa eu só começar a compartilhar aqui também a minha. Deixa eu parar a minha. Boa, pronto. Que é realmente a gente discutir como que o direito vai fazer para acompanhar toda essa evolução. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá certinho? Estamos sim. Show, perfeito. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como o direito vai acompanhar essa evolução toda que você comentou. Então, quando a gente fala de computação quântica, né, todas essas tecnologias que a gente pode utilizar para tentar prevenir vazamento de dados, incidentes, você se pergunta como é que o direito vai fazer para acompanhar isso. E o direito, a tendência dele é realmente sempre evoluir com a sociedade para acompanhar. Então, quando não existia que tinha que enviar carta, telégrafo, tudo mais, o direito tinha aquela realidade, conforme as coisas vão evoluindo, ele tem que também, de alguma forma, evoluir para acompanhar o mundo, né? Para conseguir regulamentar as relações humanas que estão acontecendo. Então, quando a gente fala de todas essas leis que você trouxe aí, que em breve vão ser mais de tantos % dos países que vão ter legislação sobre proteção de dados, um dos grandes desafios que a gente vai ver, já estamos vendo, inclusive, dentro de empresas com perfil multinacional, que nem a gente vê, por exemplo, a própria Thales, é exatamente conseguir fazer a harmonia de todas essas legislações que estão acontecendo. Eu vi que você passou ali também sobre o Privacy Shield, quando ele caiu com o Schrems 2 no GDPR, todas as empresas que foram afetadas com relação a isso, então você vê cada vez mais como essas ações que às vezes acontecem em um continente, em um país, acabam afetando várias empresas, porque elas estão agora transitando em um ambiente extremamente globalizado, dentro do que a gente tem hoje em dia no nosso cenário. Então, a ideia hoje aqui é a gente trazer de uma maneira bem objetiva e pontual um pouco das tendências do judiciário brasileiro, um pouco do ambiente regulatório brasileiro, como que a gente está evoluindo. A ideia não é ficar falando especificamente sobre LGPD, proteção de dados no sentido da LGPD, porque até acho que esse tema já foi bem trabalhado em outros treinamentos, em outros webinários que a Câmara fez também. Então, a ideia é tentar trazer alguma coisa que saia um pouco ali do que a gente tem visto e que nos traga uma visão um pouco mais crítica, não para dizer isso aqui é o certo, isso aqui é o que tem que ser feito, até porque dentro do ambiente de direito digital, muitas coisas você tem mais perguntas do que respostas às vezes, até porque isso está se formando ainda, está se consolidando um entendimento e uma jurisprudência sobre alguns aspectos do direito digital. Então, é trazer realmente a reflexão aqui para que a gente possa pensar, e aí convido também o pessoal técnico, né, o próprio Abílio, o doutor Lucas também que está aqui com a gente, para a gente entrar nessa discussão, para ver como isso vai afetar as nossas relações. Uma breve apresentação aí, que é sempre mais interessante a gente saber com quem a gente está passando uma manhã chuvosa de quarta-feira. Eu sou a Yara, sou sócia do Chenu Oliveira Santiago, é um escritório com, hoje em dia, 6 unidades, então começamos já com uma unidade na França, então a gente começou com França, São Paulo e Belo Horizonte, depois a gente teve a unidade do Rio de Janeiro, de Brasília, e por fim agora uma também em Lisboa. O que isso nos permitiu? Basicamente a gente viveu muito o GDPR, quando isso começou na Europa, então acabou que quando isso veio aqui para o Brasil, a gente já tinha aí uma visão de como seria tudo mais, nos permite aí estar um pouquinho na vanguarda do que estava acontecendo aqui.
Tenho aí algumas certificações, sou DPO certificada por Maastricht, pela IAPP, tudo mais, e também transito aí no ambiente de tecnologia da informação, de defesa cibernética, na parte de TI, que me permite conseguir conversar aí com o pessoal de TI e transitar nos dois ambientes. Durante um tempo muito relevante, teve uma dificuldade, principalmente com a vinda da LGPD, em conseguir fazer essas duas áreas conversarem a mesma língua. Basicamente, você colocou chinês conversando com alemão ali, e as partes não se entendiam. Então, é importante também isso, graças a Deus, a gente já vê uma evolução muito grande no cenário dos advogados que atuam nessa área, que entendem muito a parte técnica, e isso facilita bastante até para que a gente consiga trabalhar para traduzir isso para o juiz, que está ali um dia decidindo sobre aposentadoria, outro dia decidindo sobre os temas mais diversos ali dentro da cabeça da magistratura, né? Então, a gente teve esse advento aí da LGPD, que trouxe esse grande boom, né? A gente viu esse movimento crescendo muito mais a partir de 2018. Foi quando a GDPR entrou em vigor, você teve a publicação da LGPD, e depois você teve essa entrada em vigor aí no meio da pandemia, de todo aquele fuzuê, até um momento engraçado, porque os advogados todos pegando Constituição para ver como é que ia ser, tudo mais, acabou entrando em vigor em setembro de 2020, e as penalidades entraram em vigor em agosto de 2021. Então, começou esse movimento muito mais forte. Mas a gente tem que lembrar que antes da LGPD, antes de 2018, já existia o direito e já existia vazamento de dados também. Então, não é uma coisa que começou desde 2018 para frente, começou a ter mais ataques e tudo mais. Começou, realmente teve um aumento aí nos ataques de ransomware e tudo mais, igual o Abílio mostrou para a gente na apresentação anterior, mas já existia casos que aconteciam. E como é que isso era decidido? Isso era decidido com base no que a gente tinha na época, que era o Código Civil, era decidido dentro da legislação criminal, a gente já tinha aí a lei que a gente chama de Lei Carolina Dickmann, né, de acesso aos dispositivos, tá, tudo mais. Então, isso já existia alguma coisa que se movimentava naquele sentido, mas não tinha ainda algo tão específico. A gente tinha o Marco Civil da Internet, mas não tinha uma lei para falar sobre proteção de dados especificamente. Então, quando você começa a ter uma lei para tratar especificamente sobre esse tema, o tema começa a ser mais relevante, as autoridades começam a prestar mais atenção. Então, você passou a ter ali, dentro dessa lei, essa responsabilidade dos agentes de tratamento de implementarem medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. E o que é interessante aqui? A lei ela não pode ficar obsoleta. Então, ela não fala que você tem que usar criptografia, por exemplo, igual o Abílio mostrou para a gente. Ela não fala que você tem que usar tal ferramenta, senão ela ia ficar obsoleta com a evolução da tecnologia. Então, ela traz ali de uma maneira muito ampla medidas de segurança técnica e administrativas, e aí a sociedade vai utilizando isso com o passar do tempo. Qual que é a nossa dificuldade aqui, né? Antigamente, você colocar um cadeado na gaveta era uma medida de segurança, ok. Hoje em dia já não é mais, hoje em dia é criptografia. Daqui a 10 anos, provavelmente, vai ser alguma coisa que eu não tenho nem ideia. Então, isso vai se formando com as práticas de mercado, com as técnicas de mercado, né? Com frameworks de proteção de dados, tudo mais. Então, a gente tem que ir seguindo isso e também seguindo o que as nossas autoridades regulatórias e judiciais estão decidindo e entendendo para que a gente consiga justificar. Não, aqui eu tive um vazamento, mas eu estava aplicando todas as medidas de segurança que são reconhecidas como adequadas no mercado, por exemplo. E isso é capaz, inclusive, de mitigar uma penalidade que a autoridade aplique em você. Aquela coisa, todo mundo usa capacete. Pode acontecer de você ter um acidente com uma moto e se machucar mesmo usando capacete? Pode, mas pelo menos você estava de capacete. A chance de você se machucar, ela é menor, entendeu? Então, é mais ou menos esse tipo de raciocínio que a gente vai ter. E você tem agora, com a criação da ANPD, essa obrigação do controlador de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que você teve um incidente que possa acarretar um risco ao dano relevante aos titulares, que é outro ponto que a gente vai conversar. Mas não vamos esquecer também do Código Civil, que já falava que aquele que causar algum tipo de ato ilícito e prejuízo ao trem é obrigado a indenizá-lo. Isso já existia e continua se aplicando, tá, gente? A gente vai ver um pouquinho mais para frente nas jurisprudências que eu trouxe aqui. Falando um pouquinho de evolução no ambiente regulatório, aqui eu trouxe só o formuláriozinho, o primeiro formulário da ANPD. Esse formulário ela publicou mais ou menos em 2021, salvo engano,
E foi quando começou o movimento de você notificar para a ANPD que tinha acontecido algum tipo de incidente. Nessa época, então, e ainda é o que se utiliza hoje, você não tem um prazo definido na lei, diferente do GDPR. A ANPD recomendava que você fizesse essa comunicação em 2 dias úteis, que é um prazo extremamente curto. A Bíblia talvez queira comentar depois se esse prazo é razoável para você entender o que aconteceu. Acho que não, né, Abílio? Não é um prazo razoável, porque na verdade, eu até suprimi alguns slides, mas o tempo médio para detecção de um ataque, ele é cerca de 9 meses no Brasil. Isso tem estudo, é lógico, volto a falar, é o médio. Tem gente que detecta mais rápido, mas o médio é 9 meses. Então, imagina, se o tempo médio é 9 meses, como que eu vou reportar em 2 dias, né? Então, aí eu acho que vai comentar um pouco mais, né, doutora, que a ANPD acho que veio aos poucos trazendo alguns parâmetros aí para ajudar nisso, mas é inviável. Pois é. Então, assim, todos os incidentes que eu já participei aqui, posso te dizer que em 2 dias a gente está tentando entender ainda o que está acontecendo. Então, a maior parte dessas comunicações eram, inclusive, parciais, e aí você preenchia aqui. Você vê que ele é um documento bem simples, ele é bem pão, queijo, sabe? Você preenchia isso daqui e enviava. Agora, isso já evoluiu. Então, você já tem esse novo formulário que a ANPD soltou, que você vê que ele é até mais visual, tudo mais, e ele já entra em alguns aspectos que o anterior não entrava. Por exemplo, análise de riscos e consequências para os titulares de dados. Então, quando a gente falou lá atrás que o controlador tinha que notificar qualquer incidente que possa acarretar risco relevante para o titular, isso significa que não são todos os incidentes que eu vou ter que notificar. Eu vou ter que notificar aqueles que eu entenda que tem um risco. Só que como que eu vou trazer isso? É uma coisa muito subjetiva, eu tenho que conseguir mensurar isso. Então, esse novo formulário, ele já ajuda um pouco mais a gente a fazer isso. Já vai colocar aqui se teve dados de pessoas vulneráveis, criança, adolescente, de repente idoso, tive um ataque, por exemplo, numa base do INSS, são pessoas que eventualmente vão ter ali uma fragilidade maior para cair num golpe, né? Se começarem a ligar ali e tudo mais. Quais são os riscos prováveis de impacto, podem sofrer danos, mas são danos só se tiver uma negligência, esses danos vão ser superficiais, tudo mais. Então, você começa a ter já uma maturidade um pouco maior numa análise de risco dentro do próprio relatório da ANPD. Há alguns meses atrás, quando a gente dava esse treinamento, a gente tinha que trazer benchmark da Europa para conseguir fazer um assessment de impacto ali dentro, trazendo um pouco algumas coisas de DPIA, de RIPD, para tentar entender ali e construir um racional para decidir se a gente ia notificar ou não, e aí armazenava isso dentro de casa, né, para você ter essa documentação de compliance. Decidimos não notificar por conta disso e justificado com qual foi o racional. Hoje em dia, isso já é um pouco mais tranquilo por conta dessa evolução no próprio formulário da ANPD. Outra evolução também que a gente teve no âmbito da ANPD é a criação do canal de denúncias do titular. Então, até então, você não tinha esse canal tão específico ali, você tinha os canais de comunicação com a ANPD, mas não tinha essa provocação, vamos dizer, para o titular vir até você e falar, olha, aconteceu um incidente, aconteceu tal coisa, estou notando que eu estou recebendo tantas ligações, e quando eu pergunto, falam que foi compartilhado por tal empresa e tudo mais. Isso também deixa aí uma coisa muito mais acessível, né? A gente já tinha também os PROCONs atuando muito forte e tudo mais, mas traz aí um canal a mais. E quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui do regulamento de comunicação de incidente, que está para consulta pública ainda, mas que já apresenta um pouco aí qual que vai ser a tendência do que a ANPD espera, ela já fala também desse tipo de comunicação que vem por meio do titular afetado, né? Aí, aqui falando um pouquinho dos processos administrativos que a ANPD, sancionatórios, né, que a ANPD está investigando e tudo mais, ela soltou essa lista, isso é muito recente, acho que tem 1 mês e pouquinho que ela soltou essa lista, e são os processos que ela está investigando ali, o que aconteceu, tudo mais. É interessante de observar esses processos aqui, porque efetivamente traz exatamente o que a ANPD já vinha anunciando, né, quando os representantes da ANPD participam de webinar, de live e tudo mais, o que eles já vinham falando que, olha, a gente quer que o setor público esteja adequado. Então, dos processos que eles soltaram aqui, a maior parte é em cima do setor público, Ministério da Saúde,
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Secretaria da Educação, Ministério da Saúde de novo aqui e tal. Então, já traz aquela coisa do tipo, o setor público ele tem que dar o exemplo, porque muito se questionava, poxa, eu estou aqui trabalhando, pagando consultoria, investindo em tecnologia para proteger os dados aqui, e o setor público, né? O que está fazendo? Doutora, Então, eu posso agregar um pouquinho? Eu fiz uma apresentação focada no setor público, né, falando de governo digital e etc. E eu tenho até alguns slides sobre isso. 7 dos 8 processos administrativos da NPD são para o setor público. O setor público é o que tem mais informação pessoal, hoje, na atualidade, e o setor público é o que é mais vítima de ataque, porque o atacante vai procurar aquilo que é mais fácil. Se eu procuro uma empresa que tem uma criptografia, eu vou procurar outra que não tem. E como os processos públicos eles são lentos, então, para contratar uma tecnologia, você leva 3, 4 anos, 5, às vezes mais, você acaba estando defasado. Então, vai ao encontro aí do que você trouxe, só para tentar agregar um pouquinho mais. Com certeza. Então, tem essa tendência inicial aí, mas já tem uma empresa aqui do setor privado, e a tendência é que isso depois realmente começa a se propagar aí também para o setor privado. A NPD sempre manteve um discurso de queremos criar uma cultura de privacidade e proteção de dados, e não sair simplesmente tacando multa em todo mundo. Então, provavelmente isso aqui faz parte também de uma atuação quase que educativa aqui, né, para que isso comece a... E é interessante também, quando você para ler o que tem aqui dentro, tem alguns pontos que eles colocam investigação por ausência também de encarregado, que eu até achava que isso aqui eles não iam pegar tanto no pé, mas já está aqui. Então, às vezes na empresa, né, ninguém está querendo assumir aquele cargo e fica aquela coisa ali, ninguém se habilita, e é um ponto também que é interessante observar para que vocês... É uma medida de conformidade, né, que é importante que as empresas observem. Falando um pouquinho aqui do Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança, também foi publicado há pouco tempo, então foi publicado aqui em maio ainda, está para consulta pública, então quem quiser colaborar, até recomendo que entrem lá. Eles criaram uma forma de fazer comentários muito interessantes ali com os balõezinhos, e aí já traz ali também mais ou menos qual vai ser a tendência para ajudar a dar um direcionamento aí em como a sociedade vai comunicar esse tipo de incidente de segurança e tudo mais. Ainda não está valendo, não está em vigor, né? Está em consulta pública, por óbvio, então, mas é interessante para vocês começarem a se preparar. E aí, trazendo aqui alguns pontos... deixa eu passar aqui na frente, que depois eu volto para aquela tela. Trazendo aqui alguns pontos do que eu achei interessante dentro desse regulamento, como eu disse, ainda não está em vigor, tá? Mas é interessante a gente começar a observar. A gente vê aumento do prazo para você fazer essa comunicação para a NPD, aumentou para 3 dias úteis. Não sei se te ajudou muito, Abília, mas agora você tem 24 horas a mais para sofrer. Então, provavelmente vai ser um pouquinho maior esse prazo. Aqui, lembrando também que a gente tem já um regulamento para operadores de pequeno porte, né? Que aí vai entrar ali quem é MEI, quem é EPP, ME, startup, mas é por faturamento de empresa, que esse prazo pode mudar ainda um pouquinho, dependendo do perfil da empresa, tá? Mas a tendência é que a gente tem aí um aumento aí pequeno, mas existente do prazo. E tem um ponto que eu acho muito interessante aqui, que ele fala sobre fazer um registro de incidente, ainda que você não comunique esse incidente para a autoridade, e manter ele armazenado pelo prazo de 5 anos. As empresas que trabalham comigo sabem que eu sempre fiz isso, sempre mantive esse registro de compliance dentro de casa, mesmo quando eu não tinha nada publicado ainda da NPD. Por quê? Amanhã, depois de amanhã, alguém vira para você e fala: por que você não comunicou isso para a NPD? Você não tem nada dentro de casa para falar sequer que você parou para refletir se aquilo tinha um risco ou não para o titular. Então, já traz aqui mais ou menos o que eles querem que contenha nesse registro. Isso também ajuda, porque até então a gente se baseava em benchmarks e tudo mais. Eu também já trazer aí essa reflexão para vocês internamente de criar esses registros, tá? E acontece muitos incidentes no dia a dia da empresa. Alguns por exemplo, a ferramenta de DLP pegou que o cara do RH mandou uma planilha para o e-mail pessoal dele. O fulano de tal. Tem alguns incidentes que
não vão gerar, você sabe que às vezes é até uma certa inocência ali da pessoa que trabalhou no final de semana, mandou tal, mas é um incidente, o dado saiu uma planilha com não sei quantos milhões de dados de dentro da empresa e foi ali via para o e-mail do cara, eventualmente. Então, mesmo esse tipo de incidente, o ideal é que você registre, ainda que você não comunique aí para a NPD. Vou avançar aqui um pouquinho mais rapidinho para a gente ter tempo aí para as perguntas. Falando rapidamente aqui sobre a parte jurisprudencial, você vê ainda nos juízes, nos tribunais, uma dificuldade em definir algumas coisas. Então, do mesmo tempo que você tem jurisprudências aí falando que se você tem um vazamento de dados, a mera alegação de que você sofreu um dano quando você não comprova, né? Então, aqui o cara fala que está recebendo mensagens de texto desde que teve o vazamento, propagandas, mas não demonstra nada. O autor apenas afirma que sofreu danos morais. Isso não comprova efetivamente. Aqui, por exemplo, o juiz não deu nada aqui para o autor. Já aqui, o juiz entendeu que, como o autor está com os dados dele na mão de criminosos, isso traz uma angústia e insegurança sofrida pela autora, que por si só já configura um dano, e que, portanto, inequívoco o dano. Então, você vê aqui, num espaço de tempo muito pequeno de diferença entre essas duas sentenças completamente diferentes. Você tem sentenças aí que o juiz entende que vazamento de nome, RG, CPF, não é coberto por sigilo, porque são de conhecimento de terceiro, você passa em qualquer loja, quando você vai trocar um sapato, você passa esses dados. Já tem juízes que entendem que é o risco do negócio você ter um vazamento, que, portanto, você tem que indenizar. Não importa se vazou só CPF, se vazou só RG, você tem que indenizar isso. E você tem também um ponto que eu acho bem interessante que eu quis trazer, que como a obrigação de notificar a NPD é do controlador, às vezes as empresas que prestam serviço, que são operadores, falam, poxa, aqui não é tão pesado assim, afinal de contas, né, o operador está aqui só prestando serviço. E você já tem entendimentos no judiciário que é no sentido de houve culpa concorrente ali entre as partes. O operador deveria ter um sistema de segurança melhor e o controlador também deveria ter um sistema de segurança melhor, um firewall, tudo mais. Então, 50-50, assim, cada um fica com 50% do prejuízo, vamos dizer. O que é uma tendência também, eu não quis trazer muita coisa de fora, porque a ideia era focar no Brasil, é uma tendência também na França, na Itália aqui, de ter até a autoridade de proteção de dados sancionando o operador porque ele não usou aí uma segurança adequada, ou porque ele não informou adequadamente como ele ia tratar esses dados para o controlador. Então, trazer também aí essa preocupação de segurança para as empresas que são prestadoras de serviço. Aqui falando basicamente que o Brasil está também no movimento de aderir à Convenção de Budapeste, que fala sobre a parte criminal especificamente. E já caminhando aí para fechar, a grande ideia aqui é falar, poxa, eu preciso trazer o jurídico para perto do TI, do SI, dessa questão de proteção de dados e de vazamento, porque às vezes a gente vê o plano de resposta a incidente muito focado só na equipe de SI, muito voltado só para fazer tabletop, treinamentos e tudo mais para aquela equipe, e não envolve o jurídico. E aí, quando acontece o incidente, que você vai ter que conversar com o pessoal de relações institucionais, com o pessoal de comunicação, porque a imprensa começa a entrar em contato com o pessoal de riscos, com o pessoal de RH, porque você tem que segurar o burburinho entre os colaboradores, você tem incidentes aí que, em pouco tempo, tinha colaborador postando foto das telas do computador, da loja, no Instagram. Então, você tem que movimentar um monte de outras equipes que você não considerou lá atrás. E o jurídico é uma delas. Então, lembrar de trazer aí, quando for pensar dentro de um plano de resposta a incidente, todas essas equipes que vão fazer parte aí desse contexto. E o jurídico provavelmente vai ter que atuar muito forte, até para ver se você vai ter que rescindir contrato com algum terceiro, de quem é a responsabilidade, quem vai indenizar. Se você tiver que indenizar, você vai conseguir pedir o direito de regresso. Entender também como é que vai ser essa relação com a mídia, o que a gente fala para a mídia, o que a gente comunica para os clientes, para os empregados. Vai notificar titular? Como é que vai notificar o titular? Como é que vai notificar isso dentro da NPD? Que tipo de monitoramento a gente vai fazer? Isso tudo é interessante que você faça em conjunto. E depois de todo incidente, né, isso já é uma prática do pessoal de SI, você tem as lições aprendidas, até para você não sofrer incidentes iguais. O jurídico também aprende lições nesse momento. O jurídico também entende, poxa, os nossos contratos eles estão falhos, porque a gente quis fazer um
um processo de adequação e colocamos um monte de aditivo igual e um monte de contrato, e agora eu estou vendo que esse contrato aqui tinha uma peculiaridade que eu não entrei no mérito, ou então o tipo de auditoria que eu estou fazendo com terceiros aqui para qualificação antes da contratação está falha, eu preciso ver esse tipo de segurança aqui, minimamente, antes de contratar esse tipo de fornecedor. Então, você também acaba aprendendo, nesse processo, coisas que você vai ter que implementar dentro do departamento jurídico, tá? Pessoal, tentei passar muito rapidamente aqui, era muito tema, daria aqui para a gente passar a tarde inteira conversando e falando sobre cada um desses aspectos que eu trouxe. A ideia era só dar uma pincelada aí para vocês mesmo. Mas quem tiver interesse, quiser discutir, enfim, tem tanta coisa para falar sobre birô de crédito, utilização desse tipo de dado, venda de dado, monetização de dado. Então, assim, tem muito assunto para a gente conversar. Fiquem totalmente à vontade para me procurar aí no LinkedIn, mandar e-mail para a gente conversar mais sobre esse assunto. E vou abrir agora para as perguntas aí, tanto para o Abílio quanto para mim. Gente, excelente as duas apresentações, muito interessante. Ficou claro que um webinar é pouco para explorar esse tema, né? Existem várias questões aqui. Eu vou tomar liberdade, a gente ainda não tem questões aqui no Q&A aqui do Zoom, mas eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira, depois eu passo a palavra para o Antoine, se bem que nós temos um tempo bastante limitado agora, né? Talvez a gente possa, extrapolar um pouquinho o webinar aí, 10, 15 minutos. Mas eu queria perguntar para o Abílio a questão da soberania digital. A gente cada vez mais usa aplicativos as a service, né? Aplicativos na nuvem. Acho que o Salesforce é um grande exemplo disso. Como é que fica a questão da expansão dessas plataformas as a service? Quer dizer, esses fabricantes de software terão que ter data centers no país? Então, uma boa questão. Então, Márcio, o que acontece é o seguinte, foi o que eu expliquei, ter o data center no Brasil somente, ele resolve o problema da soberania territorial, mas o software que vai rodar lá, ele continua sendo um software pertencente a uma empresa americana, e ela eventualmente está sujeita às leis americanas. O que as empresas estão fazendo, e se você for olhar, a AWS está na frente com relação a isso, tem um conceito que todas elas vão ter que aderir, porque vão começar a perder negócio, que é você criar o conceito do External Key Manager. O que é isso? Eles vão ter um repositório de gestão dos certificados, das chaves de criptografia que permitem acessar aquele software, que permitem acessar aquele dado. E aí você faz o controle disso. Com o controle disso, você tem log de quando alguém tentou acessar um software que é do provedor estrangeiro, mas é seu. Então, a sua chave vai garantir que você tem log daquilo, o seu certificado com gestão somente sua, da sua empresa, do país, vai garantir que você tem controle de quem acessou, quando acessou, e até de poder revogar aquele certificado para que esse software, por exemplo, é um software da Salesforce, é um ótimo exemplo, mas se eu revogo o certificado, se eu revogo a chave de criptografia, o dado está todo ilegível, o software que gere a minha informação não tem utilidade. Então, o que está evoluindo e muito rapidamente, você vai ver que vai ser um avanço rápido, porque eu mostrei os dados, perceberam que 92% dos dados estão com empresas americanas do mundo ocidental e que isso é um risco à soberania. Quem garante que não tem um espião acessando os dados? Eu não estou aqui querendo trazer a teoria da conspiração, mas é uma possibilidade. Não é um fato que a gente pode dizer que não está acontecendo. Mas se você tem um controle da chave do certificado, você pelo menos sabe se isso está acontecendo, você não depende do provedor de cloud, você pode evitar. Eu não quero mais acessar os dados e que ninguém acesse, vai estar tudo cifrado, criptografado, ninguém vai conseguir subir aquela máquina virtual. Então, sim, você vai ter que continuar usando a cloud, é o contrário, você só vai ter que ter esse controle para que você use sem perder a soberania. Legal, excelente, ficou bem claro. Antoine, a palavra é sua. Sim, eu tinha algumas perguntas, obrigado pelas apresentações. Eu vou fazer uma mais geralzona, que aí os dois podem talvez fazer algum input. Abílio, eu olhei o Data Threat Report da Thales
de 2023, e na sessão sobre as ameaças, né, que as pessoas que responderam ao questionário da Thales enxergam, continua a preocupação, continua não, porque na verdade o ano passado não era, mas você vê isso em outros reportes, enfim, a questão do humano, né, do erro humano, às vezes a pessoa, os que sabota, enfim. E aí eu tinha uma pergunta em relação a isso, a esse fator humano. A gente tem aquela questão de, o humano é o elo mais fraco da segurança da informação, que é uma coisa que eu não concordo muito. Do ponto de vista de LGPD, jurídico, enfim, da organização da empresa, como que você mitiga esse fator humano? Porque o que eu vejo em muitos trabalhos que a gente desenvolve na Velour até em empresas grandes, muitas vezes as pessoas não têm consciência da criticidade dos dados que eles manipulam e da responsabilidade jurídica que eles têm em cima desses dados, né? Então, como que eu faço na minha empresa para mitigar esse risco humano, mapear esses dados críticos, conscientizar as pessoas para que elas tenham consciência do uso adequado, do tratamento adequado desses dados e, enfim, Abílio também, se você tiver algum insight sobre tecnologia, né, a questão de discovery de dados, etc. Enfim, uma questão bem geralzona para falar sobre o fator humano. Doutora, quer começar ou começo eu? Vou começar, então. Vou falar um pouquinho Perfeito. sobre a minha experiência do que eu tenho visto nas empresas, tá? Existe o mundo real e existe o mundo de Bob. Então, assim, o mundo de Bob, ninguém vai enviar arquivo por WhatsApp, ninguém vai mandar e-mail para e-mail pessoal para trabalhar no final de semana. Isso não é o mundo real. O mundo real é as pessoas utilizando o WhatsApp, o mundo real é as pessoas fazendo o que é mais rápido e mais prático. O mundo real desde a pandemia, trilhões de treinamentos que são feitos por vídeo, por webinar, que ninguém presta atenção, porque é muito treinamento, então isso já cansou muito as pessoas. Então, o que a gente tem... E, assim, há um consenso geral que você precisa treinar as pessoas, porque realmente isso pode acontecer, e elas podem compartilhar senha, podem, enfim, todo tipo de coisa que pode trazer uma fragilidade. Como que a gente tem trabalhado isso para conseguir um resultado melhor? Primeira coisa, a gente sai do que é juridiquês, a gente sai do que é techniquez e vai para o chão de fábrica, vai ali conversar com as pessoas, tal, trazendo muito exemplo. Eu gosto de contar a historinha, aquela coisa do storytelling que o pessoal de marketing fala, tal. Então, eu trago as histórias, e são histórias reais, porque a gente está vivendo isso dia a dia, então a gente vê todo tipo de incidente. Aconteceu tal coisa, fulana de tal, ela era do RH, recebia os afastamentos médicos, tudo mais, aí caiu num golpe da OLX, porque estava anunciando um carro, e aí teve acesso aos vazamentos de dados por ali. Então, a gente vai trazendo exemplos ali para a pessoa se sensibilizar e falar, poxa, isso poderia ser eu. Então, essa é uma coisa que a gente está trazendo bastante. Outro ponto, como ninguém aguenta mais fazer treinamento, a gente tem trabalhado muito com games. Isso deu um trabalhinho, porque a gente teve que criar os games e criar um game que fosse interessante, não um game chato e boring, porque senão a pessoa não ia querer fazer aquilo. Então, a gente traz isso de uma forma um pouco mais lúdica para que as pessoas passem enfim, a fazer os treinamentos e a introduzir um pouco mais aquilo na cabeça. Só que a gente tem tanto o elo humano ali, que é inocente, que acaba vazando, e a gente tem também os insiders, que realmente você vê vazamentos aí que alguém de dentro ali da empresa fez aquilo com maldade mesmo, foi uma coisa criminal. Por isso que você tem também essa parte criminal e a importância de você ter um jurídico que pense não só na parte jurídica especificamente, ter um time de TI, de SI, que entenda que você tem que preservar ambientes para você criar provas, para você conseguir fazer uma investigação adequada, com uma visão um pouco mais de forense, que às vezes você tem um incidente e o pessoal da TI só quer resolver o problema, só quer normalizar o ambiente para seguir a vida, para seguir o negócio. E aí você acaba perdendo a oportunidade de coletar algumas provas para você conseguir chegar na pessoa, no responsável, eventualmente, ali dentro. Então, já passei por alguns eventos aí de ataque man in the middle, alguma coisa assim, que você percebe que foi alguém de dentro da empresa ali, que implantou uma vulnerabilidade, ou enfim, que teve um elo humano ali malicioso, vamos dizer.
Então, é importante também, além de você ter esse treinamento para evitar que os colaboradores criem uma vulnerabilidade, um treinamento também com TI, com jurídico e tudo mais, para dizer como agir dentro de um ambiente de incidente, para conseguir tentar, pelo menos, chegar nos responsáveis, tentar recuperar alguma coisa. Então. Eu caí, mas acho que voltei, né? Voltou, isso. Estou na rede interna. Acho que só para complementar, um ponto é que a gente tem uma solução de discovery junto da plataforma, né, para você saber o que é dado sensível, onde ele está. Então, aqui, respondendo a uma das perguntas ali, a plataforma de proteção de dados, ela conta com uma solução de discovery, é fundamental para você priorizar, né, porque se você for proteger tudo também, você acaba não conseguindo proteger nada. E o que eu costumo dizer é que a gente tem sim que conscientizar. Eu citei o exemplo aqui que a gente está fazendo as campanhas no projeto Start, a gente está apoiando um projeto de ação social, trazendo essa informação para o jovem, né, para ele já se formar um cidadão com uma consciência digital. Essa é uma preocupação, né, a gente tem que formar o cidadão digital. E a outra coisa é simplificar a tecnologia. Hoje a gente já fala do conceito de autenticação sem senha. Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas se eu tenho que digitar muitas senhas, eu acabo anotando essa senha, eu acabo facilitando a descoberta dessa senha. Se eu crio uma tecnologia para que ela gere a senha automaticamente e evite isso, isso ajuda. E, por fim, seguindo o fluxo aí de simplificar a tecnologia, eu vejo a segurança digital como um pilar muito importante, não a cibersegurança como um todo é importante, mas a segurança digital mais ainda, porque a gente está vendo que, por exemplo, o caso do Salesforce, você só acessa a aplicação, já vem tudo protegido, mas você tem que ter consciência, tem que ter criptografia, tem que... Ele caiu. Caiu novamente, Bom, vamos ter que esperar ele voltar. Acho que ele já está retornando aqui a conexão. Eu acho que a gente está passando por algum problema aqui. Eu vim para o escritório justamente para a gente não ter problema de conexão. Falei, a rede vai ser mais estável, mas eu acho que o escritório está cheio. Mas eu não sei até onde vocês pegaram, mas, em resumo, eu vejo que a gente tem que simplificar a tecnologia para o usuário final, a proteção tem que ir embarcada, né? Como no caso do Salesforce, você acessa ali a informação, mas já está tudo protegido por trás, a questão da autenticação sem senha e algumas coisas a mais. Eu vou dar uma sintetizada para não cair novamente. Ok. Eu queria passar a palavra para o Lucas, nosso vice-líder Lucas Romeu. Queria saber se ele tem alguma questão, ele que também é da área do direito. Desculpe, Yara e Lucas, eu não tenho o hábito de chamá-los de doutores. Acho que aqui estamos numa condição de conversar. Eu não tô vendo o Lucas aqui. O Lucas não está. Ah, tá aqui. Está entrando. Pronto, não estava com as permissões. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por todas as explicações, Yara e Abílio. Eu queria jogar uma pergunta bem prática mesmo, até para ajudar um pouco o pessoal que está aqui. Eu reparo muito na atuação do dia a dia, sobretudo clientes contratando prestadores de serviço, operadores. A Yara comentou um pouquinho sobre isso. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais a fundo. Eu percebo um pouco que, hoje em dia, simplesmente são enviados formulários de autodeclaração. Então, o prestador de serviço preenche lá, se ele cumpre determinados requisitos, etc. O empresário arquiva aquilo e segue o jogo. Vamos prestar o serviço. E o cara começa a fazer a operação dos dados, e aí lá na frente percebe-se que existem diversos problemas e que aqueles formulários de autoafirmação nem sempre foram preenchidos de maneira fidedigna. Basicamente, eu queria que vocês ajudassem o pessoal aqui a dar algumas dicas de como a gente pode fazer essas diligências de maneira bem efetiva
para que garantam, pelo menos ao empresário, a segurança necessária na contratação desses operadores de dados? Você quer ir primeiro, Abílio, ou vou eu? Vou deixar você para ver se estabiliza aqui Tá a rede. Então, vamos lá. Vou compartilhar realmente a realidade do que eu tenho visto, tá, Lucas? Como o Abílio até mencionou, o atacante, né, ele vai sempre procurar o elo mais fraco. Então, muitas vezes, se você quer chegar nos dados de uma empresa grande, que tem muita infraestrutura, que tem muito investimento em cibersegurança, não vai conseguir chegar diretamente por ali. Então, o que você faz? Você pega um prestador de serviço que vai ter acesso ali, porque ele presta serviço para uma determinada área ali, vai ter acesso ao banco de dados. Só que como ele é menorzinho, não investe tanto em cibersegurança, é muito mais fácil atacar por ali. Então, tem até algumas investigações que aconteceram muito até nos Estados Unidos de ataques muito a escritório de advocacia. Por quê? Porque o escritório de advocacia ele vai ter um dado extremamente refinado, né? Ele vai ter um dado extremamente estratégico ali, e normalmente ali, quando ele é um pouquinho menor, tal, não tem tanta infraestrutura, também não se vê tanto como um alvo ali, ele é um alvo um pouco mais fácil, vamos dizer, para você conseguir chegar naquela informação que, além de é extremamente refinada, você não tem nem o trabalho de ter que refinar aquilo dentro do universo de uma empresa grande, sabe? Então, realmente, você tem que ter essa preocupação com o operador, e o que eu vejo no dia a dia é que, muitas vezes, eu diria que na maior parte dos incidentes que eu recebo aqui, de maior parte talvez não, mas 50%, 50%, o vazamento é no operador, não é no nosso cliente. O nosso cliente, às vezes, é uma empresa mais estruturada, tá? Então, costuma ser no operador. Como que você tenta gerenciar isso na prática, né? Na prática, sim, tem esses relatórios, essas perguntas, esses formulários, esses questionários que o pessoal manda. Do início eram os formulários da NASA, assim, 200 perguntas, tal, e o pessoal às vezes não respondia. Verdade, vida real, o fornecedor não responde, você começa a sofrer pressão da área, você tem a equipe de contratos que tem meta ali, né? Você tem que conseguir fazer a contratação desse fornecedor em não sei quantas semanas, porque isso é um problema dentro das empresas, o tempo que você tem para conseguir formalizar uma contratação. É uma realidade, né? Então, o que a gente tenta ali fazer? Obviamente, a gente passou por um momento que a gente simplificou esses formulários para perguntar o que realmente era relevante, isso dentro de muito uma colaboração com os CISOs, com as equipes de SI, para entender, normalmente você tenta aplicar isso já numa fase de qualificação ali do fornecedor, que isso depois já facilita na hora de você formalizar o contrato. E aí você tem também o processo de auditoria desses fornecedores, né? Não só uma vez na contratação, mas periodicamente também. Isso também é uma coisa que tem que ser analisada com muita cautela, porque se você for auditar todos os seus fornecedores, você também vai ter que criar uma equipe enorme para isso. E as empresas, a realidade delas é que você não tem budget, você não tem mão o suficiente para dar conta de tudo isso, né? Então, as empresas estão cada vez mais enxutas. Então, quando você tem uma situação dessa, o que a gente tenta fazer? Vamos priorizar. Então, ferramentas que nem o Abílio falou, que te dão um direcionamento de onde é que está o dado que é realmente sensível aqui para a gente. Não sensível de dado pessoal sensível, mas sensível realmente para a empresa. Onde é que eu tenho que proteger, né? Quais são as minhas bases de dados que são mais valiosas aqui? Que tipo de vazamento poderia, eventualmente, expor a minha empresa a um risco maior? Se uma empresa, por exemplo, B2C, tem um vazamento de consumidor, ela tem um risco enorme, isso vai expor você no mercado, tudo mais, pode trazer riscos de queda de valor de ação, tudo mais. E aí, você definindo isso, você consegue priorizar para fazer as auditorias e para ter um critério mais específico naquelas que são core ali dentro do teu dia a dia. É um pouco o que o pessoal de contratos faz. Quando você pega os jurídicos das empresas que têm os contratos ali, muitas empresas vão ter a seguinte estratégia: contrato até tal valor, a área pode soltar sozinha. Até tal valor é um risco maior, você tem que passar por tal escala. E aí você consegue ir gerenciando esse risco. No fundo, tudo isso vai passar por uma gestão de risco ali. Então, você vai ter que gerenciar esse risco com operadores, tá? Mas não adianta só passar formulário ali. A gente não tem tanto isso na jurisprudência ainda para ver como é que um juiz agir isso. É para tentar dar um conforto contratual, né? Mas o cara declarou ali e tal. Mas eu não sei como isso seria decidido, talvez, por um juiz, o cara virar e falar, olha, é um formulário padrão, isso aqui todo mundo tem que dar um aceite aqui nessas normas gerais de fornecedor,
e aí se isso se manteria efetivamente de pé, sabe, dentro de uma discussão judicial mesmo. Tá? Só contribuindo um pouco, né, para ser breve, acho que a gente já está caminhando aí para o final, o que a gente tem ouvido e conversado é que a gente está saindo do ponto, né, compartilha tudo, né, eu quero ter acesso a todos os dados possíveis vou tentar ter acesso só àquilo que é necessário. Então, a gente sempre fala com o controlador que ele também tem que tentar compartilhar o dado que, às vezes, o controlador não precisa, ele precisa, por exemplo, de um trabalho de business intelligence, de estatística. Se ele já manda o dado cifrado lá, ele vai saber qual o principal público dele, vai saber qual a principal região que ele vende mais, por exemplo, sem ter passado o dado pessoal para o operador. Ele passa um dado que a gente chama tokenizado. Quando voltar esse dado para ele, ele consegue voltar até ao estado de pessoa a pessoa. Então, eu acredito que vai passar por uma evolução, como a própria segurança de informação. Antes era somente antivírus, depois antivírus, falho. Eu acho que a gente vai passar por esse processo de aplicar a lei pela dor, né? Porque não é opcional, é uma lei. Então, perguntam, vai pegar a lei? Lei tem essa de pega ou não, lei é lei. Então, à medida que a gente começa a aplicar a lei, como a doutora falou, a gente começa a buscar melhor a forma de compartilhar, de ter o acesso, de criar os formulários e se cada um se proteger com o objetivo principal de proteger o dado pessoal, que eu acho que é o futuro, né? Hoje a gente vai ter muito mais incidente, mas depois a gente começa a diminuir, a preservar mais isso. Pessoal, a gente está realmente extrapolando o horário. Eu quero agradecer muito a vocês. Tem uma última pergunta que entrou aqui no nosso chat, pediria aos palestrantes que sejam breves. A Anne Brunswick, acho que é assim que se pronuncia, pergunta qual a diferença entre o conceito de segurança digital e cibersegurança. Basicamente, a segurança digital está dentro de cibersegurança, mas vou tentar explicar de forma simples. A cibersegurança envolve o seu computador, ela envolve você instalar um antivírus, ela envolve você ter uma infraestrutura que você gerencia. A segurança digital, que está dentro da cibersegurança, vai ser mais como você acender uma luz no futuro, ou seja, a gente clica aqui no interruptor e vem a luz, mas tem toda uma rede por trás disso, termoelétrica, que funciona de forma segura. Os provedores garantem essa segurança para você, que seria a segurança digital. E você, quando recebe, a gente só tem que garantir que não clicou no fio desencapado, etc. Então, a segurança digital, ela envolve isso que a gente falou, a segurança do dado, a segurança do compartilhamento, o conceito de como acessar os dados, navegar no mundo digital. Então, ela vai ser muito mais aplicada a gente no dia a dia, porque a gente vai receber as informações no site web com uma cibersegurança por trás daquilo, e a gente na frente vai ter que ter mais atenção à segurança digital, que é o uso da informação digital. Legal, conceito mais abrangente. Infelizmente, como extrapolando, o assunto é muito interessante, acho que as apresentações foram muito ricas, mereciam um aprofundamento. Infelizmente, foi muito curto o nosso webinar. Quero agradecer muito a Yara Mello, a doutora Yara Mello, e ao Abílio Branco. Acho que o assunto foi muito bacana e acho que essas visões complementares também foram muito importantes para que a gente consolidasse uma visão mais de segurança digital, né? Um conceito completo de segurança, e de que a gente tenha contribuído um pouquinho, pelo menos que seja, para construir cidadãos digitais mais conscientes. Quero agradecer muito ao Antoine a sua participação. Acho que a gente deve procurar fortalecer essas ações intercomissões, né, na Câmara, ao Lucas, a Adriana, a todo o pessoal da Câmara aqui que nos ajudou muito. Tá bom? Acredito que a gente deve voltar a falar desse tema e queria contar com a ajuda de vocês, Yara e Abílio. Então, deixo aí um último minutinho para vocês finalizarem. Obrigada, Márcio. Vou agradecer aí o espaço que a Câmara
abriu aí para a gente. Foi um prazer enorme participar desse evento. É sempre um prazer trocar aí informações, experiência com a Abílio, Lucas, Antoine, você e todo o pessoal aí que está participando também, que eu vi, dei uma olhadinha aqui, tem um pessoal aí que é muito fera também no assunto aqui, é um prazer tê-los aqui. E deixar aí também o ambiente aberto para os participantes que estão aqui sugerirem também temas do que eles gostariam de ver também. Tem algum ponto que a gente não abordou aqui que é interessante, talvez, que eles gostariam de ter um aprofundamento, trazer aí também para a gente ideias. Novamente, obrigada aí ao espaço e à Câmara. Eu aproveito para agradecer também, foi um prazer compartilhar um pouco do conceito aí de proteção de dados, trazer mais esse link aí do jurídico e da tecnologia fundamental, e coloco-me à disposição também aqui para participar de outras sessões. Tem muita coisa assim para falar no que tange a segurança digital, segurança de dados, e agradecer pelo convite. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.